Boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe nesta noite e que a gente possa trocar um pouquinho, né? O tema da nossa palestra hoje é tempo de reflexão. Existe tempo de reflexão? Qualquer hora é tempo de reflexão, certo? Não existe um momento mais especial para a gente refletir. Porém, na correria do dia a dia, a gente não reflete muito não, a gente vai empurrando, levando com a barriga. E no final do ano, parece que alguma coisa mexe com a gente. Chega no Natal, esse momento que a gente tem vontade de olhar para trás, o Ano Novo, olhar para frente, a gente fica meio mexido. Por que será? Primeiro, porque o ser humano tem uma necessidade intrínseca de se reformar, de se transformar, mesmo que ele ache que não, mesmo aquele que fale assim, não quero me mexer, tá bom do jeito que tá, mas sempre tem alguma coisinha que mexe ali e fala, não, vamos mudar, vamos transformar. E essa época do Natal, a gente tem um convite. É um convite de encontro, de reencontro com Jesus, que a gente deveria ter esse reencontro diariamente, mas às vezes a gente deixa batido. Mas chega na época do Natal, a gente fala, nossa, no Natal a gente comemora o quê? O que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos a gente comemora o nascimento de Jesus. Porém, né, a gente sabe que a coisa muda um pouquinho, né? Ultimamente a gente vê aqui, gente, todo Natal sou eu que estou falando, já perceberam? Ano passado fui eu. Ano passado parece Kylie. Então, o que a gente está falando? O quê? E eu vou ter que repetir. A gente esquece do protagonista do Natal. Quem é o protagonista? Jesus. A gente pensa no Papai Noel, nos duendes, nos seres encantados. Tudo isso para tirar o protagonismo de Jesus nessa época. E a gente tem que tomar esse cuidado de relembrar do nosso compromisso com Cristo, com as suas verdades, que há mais de 2000 anos veio, trouxe a boa nova para a gente, e a gente às vezes deixa de lado, deixa que a materialidade nos consuma, o consumismo, a correria da época do Natal. Mas o tema da palestra é tempo de reflexão. E há dois tipos de reflexão. Há várias nuances entre esses dois tipos, mas a positiva e a negativa. A positiva. O que eu fiz? Quando que eu pisei na bola? Com quem que eu pisei na bola? Eu pedi perdão? Eu mudei? Quantas bênçãos eu recebi? Nossa, eu recebi várias bênçãos. Eu nem lembrava. Nossa, é mesmo. Sou grato. Essa é uma reflexão positiva. E existe a reflexão negativa, a da lamúria, que é aquela, nossa, tá chegando o Natal, esse ano foi muito ruim, não aconteceu nada de bom para mim, é essa política, é esse mundo. Gente, esse tipo de reflexão não nos leva a lugar algum. Primeiro que o que acontece na política nos afeta, o que acontece no mundo nos afeta, mas nós não somos responsáveis diretos por essa mudança. Então a gente tem que mudar quem? A gente, certo? E essas pessoas que têm essa reflexão negativa, esquecem de um grande sentimento que a gente tem que cultivar, que é a gratidão. Nesse momento, nesse final, nessa época do Natal principalmente, que a gente está mais aberto para isso, vamos trabalhar a gratidão. Quantas bênçãos a gente recebe e a gente não se dá conta? Já percebeu que a gente tem uma balança? O que é negativo tem um peso enorme. E o que é positivo, mesmo que seja muito positivo, não tem um peso. A gente esquece rapidinho. Aconteceu um monte de coisa boa, mas o meu carro furou o pneu, pronto, acabou meu dia. Meu dia está estragado. A gente tem essa mania de dosar de maneira errada o que é bom e o que a gente hipervaloriza o negativo. Então a gente não reconhece as bênçãos recebidas,
principalmente diante dos desafios que a gente tem. Todos nós temos desafios a enfrentar, certo? Todos. Alguns desafios, lógico, a maioria dos desafios são inerentes ao que eu preciso passar, que é diferente do que a Miriam tem que passar, do que a minha irmã tem que passar. Cada um tem o seu aprendizado que está pronto a aprender durante esse processo. Só que a gente vê o quê? A dificuldade apenas como a dificuldade, às vezes até como um castigo, e não como um desafio, não como uma bênção que a gente tem que, puxa, depois que passam algumas coisas, situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim, nossa, eu aprendi isso, mas durante o processo a gente não queria saber de aprender, dói, né? A gente às vezes só percebe o aprendizado depois. Então, essa época, vamos parar um pouquinho, aproveitar que a gente está um pouquinho mais aberto a essa reflexão e vamos renovar o nosso compromisso com Cristo. Que compromisso é esse? O compromisso é de manter acesa a nossa fé. Nossa fé? Como assim manter acesa a nossa fé? O que você quer dizer com isso? Ter fé significa ser fiel, não é acreditar, é ser fiel. Fiel a quê? Se somos cristãos, acreditamos em tudo que o Jesus trouxe para nós, a gente tem que ser fiel ao que Ele nos ensinou. Trabalhar nossos defeitos, ter compaixão pelo próximo, tudo isso está no nosso compromisso que a gente fez com Cristo. A gente está aqui, olha, pertinho do Natal, vocês estão aqui. Muita gente só está pensando, ai meu Deus, eu tenho que ir na loja, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer. E a gente está aqui, ó, estrelinha para vocês, né? As festas de final de ano são um problema? Não, não são um problema. Quando a gente só valoriza a festa. Quando a gente esquece de olhar o quê? Aquilo que eu falei, o protagonismo de Jesus. Mas a festa, quando salutar, quando que uma festa é salutar? Quando há encontro. Hoje a gente vai ter uma festa no final. Vai ser salutar? Vai. A gente não exagerando pela porta larga, como disse o palestrante do outro dia, né? Se encher, vou comer todas as coxinhas que tiverem ali. Não é problema, é saudável a troca, o sorriso, isso é saudável. Jesus gosta que sejamos alegres, é saudável isso. O que é ruim é aquela festa que se bebe demais, aí um começa a falar bobagem, aí começa a machucar o outro, começa a magoar e sai. E aquilo que era para ser uma confraternização, ser uma coisa bacana na família, se transforma num caos. Alguém já viu isso em algum lugar? Alguém já viu? Quem não? Quem não viu? Então esse que é o problema, é esse equilíbrio que nós devemos ter entre a alegria de confraternizar e lembrar do nosso compromisso com Cristo. É gostoso dar um presente para quem a gente gosta? Lógico que é. É um problema dar um presente para quem a gente ama? Não, não é um problema. O problema se figura quando eu só acho que o material é o importante. Aí vem o desequilíbrio. Para as nossas crianças, é um problema elas festejarem? Não, mas a gente tem que ensinar para as crianças desde pequena que existe Jesus, o exemplo dele. Pegar um brinquedo, alguma coisa que ela tem e doar para uma outra criança, ela aprender esse momento de solidariedade. Então, isso tudo pode ser trabalhado nessa época, inclusive com as crianças, principalmente com elas. Então, quando a gente se abre ao convite de Jesus, apesar de todas essas lutas e dores que a gente teve durante o ano, lembrando que a gente está naquele processo de transição que a Karen falou a semana passada, né? E nesse processo de transição a gente vê muita coisa que a gente não entende, coisa complicada, mas se estamos aqui é porque não somos espíritos missionários. Também estamos aqui para aprender, espiar e tudo mais. Ai, mas puxa vida, ser espírita não é fácil. É quem vem pela primeira vez e escuta isso, então ele não se anima muito não, né? Fala, puxa vida, eu tenho que sofrer? Não, você não tem que sofrer. A gente só sofre porque a gente não aprende pelo amor.
A gente conhece bem essa frase no meio espírita. A gente sofre porque a gente não amadurece, não usa os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Então a gente tem que lembrar dessa mensagem do Cristo. Para quê? Para se transformar e para estimular novas conquistas. Aí vem o próximo ano. Que conquistas eu vou ter? Bem, eu posso planejar, nossa, eu queria trocar de casa, eu queria construir, eu queria comprar um terreno. Isso pode? Lógico que pode. É saudável, a gente precisa planejar, a gente está no plano terreno, a gente precisa disso. Mas é só isso? Não. Ai, eu queria tanto viajar. Ai, delícia. Lógico, é saudável? É saudável viajar, mas é só isso? Não. A gente tem que saber balancear a nossa vida, a parte material e a parte espiritual. E aí, Humberto de Campos tem no livro dele, Pontos e Encontros, ele traz uma mensagem de Natal que é o Natal simbólico. Ele diz assim, que os ensinamentos de Jesus, os gestos, todos os acontecimentos singelos têm um grande significado. Primeiro, Jesus nasceu num palacete? Não. Nasceu aonde? Numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Já vê aquele ensinamento de humildade e ao mesmo tempo de esperança. O Natal, muitos vão falar, mas o Natal, nem sei porque a gente comemora, porque o Natal está errado a data. Realmente a data provavelmente não está certa, mas isso não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é o que ele nos traz. O que importa é o que acontece dentro de nós. O estudo do Evangelho ganha uma grande dimensão com Jesus. Ele trouxe a nossa boa nova, mas para transformar o nosso mundo interior. E aí Humberto de Campos fala, só um minutinho, que nós temos grandes personagens do Evangelho dentro de nós. Todos nós. Opa! A gente está bom então, hein? Temos um Simão Pedro dentro de nós, que é uma pessoa... Temos um Simão Pedro que trabalha, que é fiel a Jesus. Mais ou menos. A gente tem o quê? A impaciência, o orgulho de Pedro com outras pessoas. A gente tem que trabalhar. Paulo de Tarso. A gente tem aquela determinação para levar a palavra de Jesus? Ou a gente tem aquele velho Paulo da intolerância, da intransigência com o outro? Ou de João Evangelista, esse eu adorei, né? João Evangelista era muito impetuoso. Aí de umas passagens fala que ele foi falar com os samaritanos e não foi bem recebido. Ele só desejou que bolas de fogo caíssem sobre eles. Quem nunca, né? Quem nunca, às vezes, então, E a gente pensa que todos eram santos, né? Não, eles vieram com suas dificuldades, venceram suas dificuldades e cumpriram o compromisso que haviam firmado. Essa é a diferença. A gente não vem pronto. A gente não vem. A gente vai se transformando. Se a gente for olhar a gente hoje e olhar a gente há 10 anos atrás, espero que a gente tenha grandes... que se não for grande, alguma mudança importante. Senão tem algo errado. A gente tem que ir se transformando. Aí ainda diz Humberto de Campos, cada espírito é um mundo no qual Cristo deve nascer. Cada indivíduo, imagina, a gente tem mania de olhar o macro, o planeta. O planeta Terra, esse planeta de prova, né? E a gente esquece de olhar que a gente faz parte desse planeta, que a gente tem que se transformar inteiro. E aí, ele diz o seguinte, todo ano começa cheio de oportunidade. A gente não começa cheio de plano? Esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não é assim? Esse ano eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou ter paciência esse ano. Aí vai passando e tudo continua do mesmo jeito. Mas os recursos e as oportunidades estão aí. A questão é o nosso aproveitamento.
Às vezes a gente é incapaz de enxergar os recursos que Deus nos deu. E nessa loucura da gente querer um mundo transformado, porque é loucura a gente querer um mundo transformado sem a nossa própria transformação. É que nem aquele lá, eu sou diabético. E eu não quero mais ter diabetes. A partir da manhã eu quero a cura. Como? Mas eu quero continuar comendo doce, eu não quero fazer atividade física. E a gente é assim, né? Eu quero a pílula mágica, eu quero que o mundo se transforme, que o mal vá embora. E esse processo de transição, que está uma confusão completa, a gente quer o quê? A gente pensa, irão vir espíritos evoluídos e vão transformar esse planeta. Seremos nós transformados que melhoraremos esse planeta. Então, não adianta a gente colocar a culpa no outro. Isso que é duro ser espírita, a gente não consegue colocar a culpa no outro, é tudo na gente. Então, a melhor contribuição que a gente tem para dar para o mundo é isso, a gente se transformar, de verdade, né? Então, não adianta esperar um mundo fraterno, amoroso, sem corrupção, com coisa boa, se a gente não muda. E às vezes coisas que nem são tão difíceis, mas a gente não muda. Irmão X ainda diz, aí eu lembrei da Lu, meio poeta essa parte. Dá licença, viu, Lu? Temos oceanos de bênçãos divinas. Já pensaram nisso? Quando ele diz oceano de bênçãos difíceis, a gente tem tanta bênção que a gente não se dá conta, porque a gente já está acostumado com ela. Acordar é uma bênção, enxergar é uma bênção, chegar aqui com as nossas próprias pernas, mesmo sendo levadinho pela mão, é uma bênção. Tudo é uma bênção e a gente não reconhece. Ter o alimento na mesa é uma bênção. Ter uma família do lado é uma bênção. E ter o nosso lar, ter um lugar para dormir é outra bênção. E a gente não reconhece, porque a gente está aí. Respirar, não está num balão de oxigênio internado no UTI é uma bênção. E a gente não repara. Então, oceano de bênçãos. Maravilhosos continentes de possibilidades. Possibilidade a gente tem um monte. De trabalho, de renovação. Às vezes coisas até dentro do nosso lar. A gente tem várias possibilidades. Mas a gente... Para amanhã. Vou arrumar um armário amanhã. Essa parte aqui, gente, florestas de sentimentos para educar. Alguém, ele eu sei que andou, meu marido andou, numa floresta. Sabe como que é andar numa floresta? Vocês têm ideia? Parece bonitinho, né? Andar na floresta. Como que é andar na floresta, Douglas? Abafado, úmido, perdido, difícil. Tem que abrir caminho. Esses são os sentimentos da floresta. A gente tem que abrir caminho, a gente tem que arrancar a força. É bonito, é floresta de sentimentos, mas tem uma profundidade nisso aí. Não é fácil educar os nossos sentimentos. Sentimentos que a gente traz, ó, de tantas encarnações. Então, eu, por exemplo, tenho um que eu tenho que, nossa, educar, que bom que tem coisa que eu fico assim, não acredito, me revolta. Aí respiro, né? Outro dia você pensa, que é a nossa primeira reação, que é o sentimento que está lá. Desertos de ignorância para corrigir. Por que o deserto de ignorância? O que ele quer dizer? Deserto, terra arrasada. A nossa ignorância trouxe muitos erros durante as nossas encarnações. E agora esse deserto tem que virar terra produtiva. Já imaginou como faz para um deserto virar terra produtiva? É trabalho ou não é? Somos nós. Que tudo isso a gente tem que fazer. De vez em quando, tempestades renovadoras nos atingem. Que tempestade renovadora é essa? O desafio, o problema. Que às vezes a gente não entende no momento e depois a gente fala, nossa, agora eu entendi por que aquilo aconteceu. Agora eu me compreendo melhor. Eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha essa força, eu não sabia que eu tinha essa coragem.
Ou então, puxa, eu não sabia que naquele momento eu podia ter sido fraco, também acontece. Que eu tive medo. A gente se reconhece no momento de fragilidade. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Aí os ídolos mentirosos eu vou explicar. Vocês já viram, às vezes, você admira tanto um ator, uma atriz, de repente você descobre que ele tem, ultimamente, passando cada coisa de Augusto. Você fala, não acredito que eu gostava tanto dele, não é? Mas parecia ser tão legal, tão divertido. Pra gente ver que ninguém, né? A gente coloca num patamar e esquece que vê que todo mundo é ser humano e quanto maior a fama, às vezes é mais difícil vencer determinadas tentações, né? A gente pode cair. Então, temos o convite para entrar em outro mundo, esse mundo de Jesus. E não é o das viagens, que são delícia também, né? A gente pode ir para lugares paradisíacos, a gente pode espairecer a cabeça, a gente pode ficar bem, mas se a gente não estiver bem aqui dentro, a gente volta, lá mesmo nesse lugar maravilhoso, a gente pode estar angustiado, sem esperança. Eu falo, quantas vezes eu falo que uma vez a gente fez uma viagem para um lugar lindo, gente, maravilhoso. E tinha um casal, mas brigando, um casal jovem, bonito, jovem, saudável, num lugar maravilhoso, e quase se pegaram no tapa. Os dois brigando na frente de todo mundo. Porque a paz não está dentro deles, né? Como diria Santo Agostinho, em toda parte busquei, e lá fora te procurei, quando a todo momento estavas aqui dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Não é? E nessa busca a gente tem o exemplo de Paulo, que após a sua conversão na estrada de Damasco, ele vai procurar Gamaliel. E ele queria saber como fazer. Ele estava preparado para a mudança. Tanto que ele falou, no Jesus, que queres que eu faça? Aí Gamaliel fala para ele assim, adapte-se ao Evangelho. Seguindo o Evangelho, você vai saber o que você tem que fazer. E o Evangelho de Jesus é tão importante que mesmo antes de sua vinda, vários povos, vários sábios já traziam alguma coisa para a gente. Sócrates, Confúcio, Buda, trouxeram princípios nobres, preparando para o Evangelho de Jesus. E quando a gente está pronto, Jesus, pronto como? Não é pronto que eu tenho que estar perfeito, porque ninguém está perfeito. Se for assim, ninguém... Coitado de Jesus, não vai achar espaço dentro de nós. Quando a gente está aberto, a gente está aberto para que Ele nasça em nós, os valores antigos, às vezes não tem mais graça. Sabe aquela conversa, às vezes, que se antes... Tem gente que assim falava assim, nossa, antes eu gostava tanto de uma fofoca. Agora menos, um pouquinho às vezes, mas agora menos, melhorou. Isso já não me compraz mais. Ou, passar na balada. Balada eu nunca gostei muito não, mas assim, não estou falando, tudo tem o equilíbrio. O que é salutar, uma festa é salutar, se a gente sabe se posicionar, né? Não tiver o exagero. Mas tem que você falar, isso aqui não é mais para mim. Não tem coisa que a gente fala, isso aqui não é mais para mim? E essas coisas que fazem mudar o que não é, e outras coisas que até falam assim, nossa, eu estou em crise porque nada agora está bom para mim. Por que será que agora nada está bom? O que eu tenho que mudar? O que está acontecendo dentro do meu mundo que nada está bom? Paulo viveu esse momento de crise antes do encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele está perto dos 30 anos dele. E ele... Falaram muito sobre Paulo aqui, brilhantemente, mas vou dar uma pincelada de novo. Ele estava para o meio, assim, todos o admiravam. Ele tinha ocupado todas as posições que um homem da época podia ocupar. Mas ele estava vazio, sem paz, triste. E ele via nos olhos daqueles que ele perseguia paz.
Olha que coisa. Então, nesse questionamento, que ele ficou pronto para encontrar com Jesus no caminho de Damasco. É esse momento, cadê o nosso questionamento? Quando de fato nos questionarmos quem sou, o que estou fazendo, onde quero chegar, qual a meta primordial da minha vida, isso é difícil de responder. Não é muito fácil. Às vezes a gente começa a perguntar e falar, não sei a resposta de nada disso, pode acontecer. Mas se você estiver procurando a resposta, já é um grande passo. Porque aí a gente começa a se abrir realmente para Jesus. E a gente se abre para Jesus de várias formas. No estudo, dentro da casa, tentando trabalhar nossos defeitos, orando. Orando, mas aquela oração, sabe, querendo encontrar mesmo? Silenciando o coração, silenciando a mente. Agora eu quero me conectar com Jesus, com a espiritualidade maior, para a gente receber esse amparo. Vou dar uma pinceladinha numa parábola, só uma pincelada, não vou contar ela inteira não, que é a parábola do semeador, né? Jesus disse, quando a semente cai em solo com espinhos e não consegue se desenvolver. Que semente é essa? O Evangelho de Jesus. E esse solo quem é? As pessoas, nós em algum momento, ou neste momento, que está preocupado só com os interesses materiais, não está aberto. Então o Evangelho cai, isso não é para mim. Eu tenho tanta preocupação, vou ficar pensando nisso. Mas esquece que é justamente quando a gente se abre para esse polo espiritual que a gente cresce, até na nossa vida material também, porque a gente ganha equilíbrio. Então a planta divina não consegue germinar se o solo não for fértil. Mesmo a gente tendo essa centelha divina, todo mundo tem. Se eu escolho cultivar espinho, qual é a consequência que eu vou ter? Aflição, decepção, desilusão, solidão. Porque, gente, às vezes a gente vê uma pessoa mais velha, sozinha, e ela não tem amparo, mas às vezes ela também não soube cativar. Muito bem. Não soube cativar. Não é aquela... Tem gente que às vezes... Então a gente tem que tomar cuidado para a gente também não ser chato. A gente planta espinho, quer carinho. Tratamos a nossa relação com Cristo de poucos instantes, assim. Puxa, hoje eu vim, hein? Nossa, hoje eu vim no centro, hoje foi bom. Aí depois passa. Não sei quando eu venho, não oro, não ligo, né? Então, você entender que a nossa proposta é de uma mudança integral. Essa parte eu gostei. Deus, de novo, Lu, nos dá um rio abundante de bênçãos. Tá? O rio está lá. A gente escolhe. Se a gente pode pegar essa água, aquele copinho do tamanho do passo, sabe aquele copinho da água fluidificada que é desse tamanho? Se a gente pega com esse copinho, se a gente pega com um copão, ou se a gente mergulha logo na água e se enche dessa água de bênçãos que é Jesus. Quem define o tamanho do recipiente é a gente. Aproveita, cada um está aqui, a gente está aqui, eu também estou aqui falando, o que a gente fala para mim. De repente eu falei, nossa, vai ser pior, a gente já imaginou lá no plano espiritual, nossa, você falou tanto, não fez nada, hein? Aí eu estou perdida, esse é o problema de dar palestra. Mas a gente está se queimando pelo menos, né? Está aqui. Então nós que damos a medida do nosso esforço, do nosso investimento para Jesus. E Deus nos presenteou com quem? Nasce nesse planetinha complicado, né, cara? Na noite da ignorância, imagina, se hoje a gente é assim, imagina 2000 anos atrás. Nasce Jesus, olha o presente que Ele dá para nós. E a gente quer trocar Ele por duende, por Papai Noel, Floresta Encantada. Não, gente. Se Deus quiser, o ano passado eu falei isso, mas ainda vai. Vai ter evangelização infantil lá em cima. E que a gente vai perguntar para as crianças o que é o Natal. E eles vão saber responder. Que não é só o Papai Noel. Muito pelo contrário.
Quando conhecemos Jesus, o passado fica para trás. O passado de erros, vira experiência, vira aprendizado. Mas quando a gente conhece de verdade, não é aquela coisa da boca para fora, tipo, eu conheço Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Né? Não é assim? Não. A gente sabe que o inferno está dentro de nós, né? Jesus nos convida a fazer diferente. Imagina se Paulo de Tarso, Maria Madalena ficassem presos no passado deles lá. Então, Jesus nos convida a olhar para frente, a mudar a nossa perspectiva, a ter planos. E Madre Teresa de Calcutá dá uma diquinha para a gente. A gente quer ajudar a humanidade, mas às vezes a gente esquece que na nossa casa começa a nossa principal função. Dentro da nossa casa, com a nossa família, e aí a gente pode ir expandindo, expandindo. E o que era de sofrimento vai se tornar experiência, aprendizado. Aí a gente pergunta agora, para terminar, gente, será que há de fato espaço para Jesus nascer dentro de nós? De verdade? Ou quantos natais virão, quantos anos novos virão e a gente está sempre do mesmo jeito? Espero que o nosso Natal seja muito abençoado, de luz, que nossas famílias se encontrem, que haja paz, né? Que não haja briga, né? E mesmo que haja, que a gente tenha entendimento, possamos orar por aqueles que ainda não estão numa situação de poder se agregar, que possam ter o coração amainado. Possamos orar por aqueles que estão em situação difícil nesse momento. E nesse momento é um momento, às vezes, de Natal, às vezes é complicado também. É um momento de saudade. É um momento de... Hoje mesmo, eu me peguei fazendo o bolo que minha mãe fazia, bateu saudade. Então vem, né? É um momento que a gente sente. Mas é um momento também legal que sentir saudade. Também. Porque a gente sabe que quem se ama não se separa. Possamos então ter esse Natal realmente de luz. Luz dentro de nós e dentro dos nossos lares. Muito obrigada. Agora vamos para o nosso passe.